O mesmo Anderson Silva que no passado afirmou ter desistido do gospel porque Deus lhe mostrou a sujeira nos bastidores e inclusive cooperou para a prisão de Davi Passamani, agora aparece validando a recondução do mesmo ao pastoreio. Davi Passamani foi preso em 2023, acusado de crimes sexuais contra membros da própria igreja. Perdeu a liderança da congregação, enfrentou o divórcio e, em 2025, partiu para um segundo casamento. Recentemente abriu uma nova igreja, onde atua como pastor-presidente ao lado da atual esposa. Nas redes sociais, Anderson Silva publicou falas em defesa de Davi Passamani, validando a sua recondução ao pastoreio. Um contraste marcante, já que no passado ele chegou a chamar a igreja liderada por Passamani de Sinagoga de Satanás. Na carta aberta feita a Passamani, diversos irmãos questionaram Anderson sobre a orientação de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, que descreve os requisitos para o ministério pastoral. Ser irrepreensível, marido de uma só mulher e sem nada que desabone sua conduta. Críticos apontam que Anderson, que antes dizia acreditar na totalidade das escrituras e jamais negar a Bíblia, agora parece customizando ou reinterpretando essas cartas de Paulo, adaptando-as aos seus achismos. E fica a reflexão. Você, telespectador, teria coragem de entregar sua família nas mãos de um pastor sentenciado por crimes sexuais? A seguir, vamos relembrar algumas falas de Anderson Silva sobre o assunto. Até que parecem são dois personagens do Anderson em estações diferentes. Vi que foi muito atacado ao apoiar o recomeço do Davi Passamani. O que acha disso? O caso icônico é Davi Passamani. De Goiânia. Que respinga em Neil Barreto. Talvez a gente fale sobre... Que parece... Não podemos falar. Que parece que foi arquivado? Não. Ele fez acordo, ele é condenado. Ele é sursis processual, que chama. Sim. Você é réu primário, o juiz te propõe você assumir a culpa. Porque a pena é de pequeno poder ofensivo. Você chegou a confrontar ele em secreto ou você já foi no público? Não, por quê? Porque o nível de cinismo, quando o cara chega a essa estrutura, é muito grande. A dele, assim, os piores casos que eu tive que lidar é Davi Passamani e Neil Barreto. Qual foi? Foi um abuso ele aconselhava uma jovem na igreja? Ali houve um abuso? Não, são várias situações, assim, ó, de imoralidade sexual, adultério e algumas moças se sentindo invadidas, assédio, importunação sexual. Você não precisa da ação contra o corpo da vítima para configurar um crime. Claro. Então, ele respondeu por importunação sexual. Réu primário, o juiz fez a sursis processual. A culpa é sua? Réu primário, o cara assume, o processo é suspenso, já estava em segredo de justiça, para eu não ficar falando para a igreja que o cara respondeu o processo. Então ele pede segredo de justiça, faz o acordo e o processo fica suspenso por 2 anos no sistema judicial do Brasil. Se o cara não reincidir no crime, o crime nunca existiu. Você nunca vai achar ele no sistema. Por que não chamou no secreto caso cinismo? Você achou que não valeria a pena? Eu preguei na igreja do cara 3 vezes. Uma das vezes que eu preguei na igreja do cara, o cara me deu 10 mil de oferta. É a sociedade secreta dos canalhas. Quando você descobriu o BO, você já tem que... Vou pagar uma coisa pra você. Não, eu já comprei o seu silêncio. A esposa dele foi fazer uma live e disse: eu achei que você era nosso amigo, você levou 10 mil de oferta. E tipo assim, ó, cara, isso aqui não é bordel. Então, Felipe Vilela quis me parar, Neil Barreto também. E não parei. No meu confronto ao Davi Passamani, consequentemente, o Neil Barreto, depois de 1 mês que o Davi foi denunciado, foi pregar na igreja, que não é igreja, né? Sinagoga de Satanás. Que não é igreja, né? Sinagoga de Satanás de Davi Passamani. E, cara, eu perdi o chão, porque eu mandei o boleto, o recibo, vou postar aqui pra vocês, da psicóloga que eu paguei pra uma das moças, uma das amantes e até pastoras do Davi Passamani não se matar. Eu paguei do meu bolso R$1.800 ou R$2.800, vou postar aqui. Falei: Neil, que loucura que é essa? Você é pai de meninas, velho, você diz que prega a justiça. Olha o que esse cara tá fazendo, eu paguei a psicóloga pra moça não tirar a própria vida. Aí nessa o Neil não me deu ouvido, obviamente, porque era um dos membros da sociedade dos canalhas. Dito e feito, os maridos da Igreja Batista Betânia começaram a me procurar. No final das contas, se descobriu que Neil Barreto tinha feito uma filha na ministra de louvor da igreja. Foi demitido, mas todo arrogante, por causa dos meus confrontos. O marido, o pai da criança, até então fez o DNA, não era pai. Aí falou bem assim: não se afoba, porque o pastor tem que fazer. A igreja, o presbitério falou: o pastor tem que fazer DNA para ser pai. Não é porque você não é pai que o pastor é pai. Porque a menina era a cara do Neil. Aí o Neil fez todo arrogante do jeito que ele é. E eureka, é pai da menina. Aí o conselho da igreja, acho que marcou a assembleia, e o Neil Barreto foi demitido. Mas olha que desgraça. Por isso que um homem de Deus tem que fazer o que tem que ser feito e não pedir permissão para isso, porque não vai ter aplauso, não vai ter torcida. A vagabundagem fala mais alto que a santidade. Vi que foi muito atacado ao apoiar o recomeço do Davi Passamani. O que acha disso? Mais interessante é que os mesmos que discordam, que eu apoio que o cara recomece, são os mesmos que não me apoiaram quando eu estava confrontando ele para que ele fosse preso e respondesse aos crimes sexuais que cometeu. Então, assim, esse tipo de evangélico inútil é o cara que tá na arquibancada olhando como o guerreiro luta na arena, entende? E confundiram absolutamente tudo que eu acredito, tudo que eu prego e tudo que eu ensino sobre masculinidade. Eu nunca preguei a aniquilação de ninguém. Mas... que não é igreja, né? Sinagoga de Satanás de Davi Passamani. Ninguém. Mas a responsabilidade judicial, se o pecado cometido também fosse um crime. E o cara perdeu tudo, perdeu o casamento, dignidade, perdeu a igreja que pastoreava e foi preso. Entende? Já foi pro fundo do poço, ficou 3 anos fora. E agora tá tentando recomeçar a vida e o ministério. Não pode? Aí por isso que eu falo do fenômeno do crente mau, maligno,
Entende? Não entendeu absolutamente nada, sobre nada. Não entendeu o que eu acredito, o que eu prego. Não entendeu o evangelho, não entendeu a Bíblia, cara, e não tem o amor do tipo de Deus dentro do coração. Então, cara, eu não prego a destruição de ninguém. Minhas lutas sobre esse assunto são lutas de amor. Nunca foi sobre as pessoas não recomeçarem a vida. Nunca foi sobre se você pecou, não tem jeito pra você mais. Não. Eu só lutei pra deixar claro que nem todo pecado é um crime. Mas o crime sexual não pode ser tratado meramente como pecado. Essa foi minha luta, cara. E ele tem, cara, meu apoio pra recomeçar sim. Torço por ele e oro por ele. Cremos que todo ser humano pode sim recomeçar. Mas a questão é, ele pode voltar ao pastoreio? O Anderson disse que sim, mas e você? Qual sua opinião?